Olá, niños del sétimo grado, como estão todos? Estão bem? Espero que sim. Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem. Estou com muita saudade de vocês, saudade da nossa rotina do dia a dia, do nosso aprendizado mútuo, do carinho de vocês, sinto saudade do abraço e eu espero que possamos nos encontrar logo, certo? Voltar à nossa rotina normal. Não podemos nos ver ainda pessoalmente, né? Mas por enquanto nos veremos por aqui, pelas nossas videoaulas. Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado que não pode parar, não é mesmo? Hoje nós iremos revisar algo que eu já dei para vocês em sala de aula, enfatizar um pouco mais e aprender coisas novas, certo? Nessa aula de hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre o pretérito imperfeito de indicativo, aprender como usamos, para que usamos, a sua conjugação, como achar nas frases e dentre outras coisas. Eu espero que vocês acompanhem atentamente, porque no final terá uma atividade para vocês, tá bom? Eu comecei aqui com um pequeno texto, na verdade é um diálogo entre duas pessoas que eu irei ler para vocês. E quando eu for lendo, eu quero que vocês observem os verbos, ok? Quem era aquella persona? Laura. Oye, Julia, ¿quién era aquella persona que estaba en tu casa ayer? Julia. Ah, Leandro. Era un antiguo compañero de trabajo. Él fue contable por 5 años en la empresa en que yo trabajaba. Laura. Sí. ¿Cómo supiste que había alguien diferente en mi casa? Laura. Es que yo estaba hablando con una amiga cerca de tu casa ayer. Julia. ¿Y por qué tus amigas no estaban en la fiesta del barrio el sábado pasado? Laura. Es porque a ellas no les gustaban de las fiestas del barrio, pero ahora están arrepentidas. Julia. Qué lástima, la fiesta fue estupenda. Será que vocês observaram todos os verbos que tem aqui? Será? Bom, eu grifei aqui 6 verbos. E esses 6 verbos que estão aqui, eles estão conjugados no pretérito imperfeito de indicativo. Mas como assim? Para que serve o pretérito perfeito indicativo? Gente, o pretérito imperfeito do indicativo, ele é utilizado para nos indicar ações passadas, mas ações habituais. Como assim habituais? Ações de coisas que eu fazia no meu dia a dia, no meu cotidiano. Olha aqui, ó. Usamos o pretérito imperfeito para describir o passado. La rutina, los lugares y las épocas, las personas, las circunstancias y situaciones que nos ayudan a tener una visión más clara de un suceso. Es decir, el pretérito imperfecto se usa con acciones habituales y con acciones no terminadas, durativas ou progressivas. Foi como eu falei. Nós utilizamos o pretérito imperfeito para nos indicar ações passadas habituais, certo? Eu coloquei aqui algumas possibilidades em que nós iremos utilizar o pretérito imperfeito. A primeira, ação repetida ou habitual no passado. Neste caso,
o verbo costuma vir acompanhado de advérbio ou locuções adverbiais. Quais são elas? Siempre, a menudo, muchas veces, frecuentemente, normalmente, por general. Coloquei aqui para vocês saberem o que significa cada um. Siempre, sempre. A menudo, com frequência. Muchas veces, muitas vezes. A veces, às vezes. Frequentemente, frequentemente. Normalmente, normalmente. Por general, em geral, e entre outros tipos de advérbios e locuções adverbiais. Coloquei aqui um exemplo. Quando era niña, todos los años iba al campo con mis abuelos. É uma ação que ela tinha o costume de fazer. Era habitual e foi no passado. Quando era criança, todos os anos ia ao campo com meus avós, certo? Era um hábito que ela tinha quando era criança. Eu grifei aqui, os verbos. Esse aqui, era, é do verbo ser, verbo de segunda conjugação, porque termina em ER, e iba, do verbo ir, verbo de terceira conjugação, certo? Ela pode ser também uma ação durativa. O que significa? Ela é uma ação que ela não indica nem o início ou o fim da ação. Exemplo, llovía muchísimo. Eu não falei quando começou a chover e não falei quando terminou. Não tem o início e não tem o fim. Ela é uma ação durativa. Llovía mucho. Chovia muitíssimo. Agora, esse verbo chover aqui, chover, que é chover, ele é um verbo de segunda conjugação. Por quê? Porque termina em ER. Ela é uma ação progressiva. Por que uma ação progressiva? Porque são ações que podem continuar depois de um indeterminado tempo. Ele continua por um período de tempo indeterminado. A gente não sabe quando vai começar, a gente sabe quando vai terminar, é indeterminado. São ações progressivas. Exemplo, el chico miraba a la joven. O rapaz olhava para a jovem. Era uma ação progressiva. Não está falando quando ele começou a olhar, não está dizendo quando ele parou de olhar. Miraba é do verbo mirar. Mirar é um verbo de primeira conjugação, termina em AR. O que significa mirar? Olhar. Outra situação de uso. Ação começada, mas não acabada. Ele é usado para falar de uma ação que acontecia no passado, quando algo a interrompe. Ejemplo, el niño jugaba a la pelota quando la lluvia começou. Jugava vem do verbo jugar, que é um verbo de primeira conjugação. Por que é o verbo de primeira conjugação? Porque termina em AR. Jugava, jogar. Jogar. O menino jogava bola quando a chuva começou. Pode indicar também idade e hora. Ele pode ser usado para se referir a uma idade ou a um horário de alguma coisa, de quando aconteceu alguma coisa. Coloquei 2 exemplos. Ejemplos. Eran pouco mais de las 3 de la tarde. Eran pouco mais de las 3 de la tarde. Está indicando aqui um horário. Era um pouco mais das 3 da tarde. Eran é do verbo ser, verbo de segunda conjugação. Por quê? Porque termina em ER. Juan tenía 8 años cuando murió su madre. Juan tinha 8 anos quando sua mãe morreu.
Eu coloquei, e é relacionado aqui, nesse caso, à idade. Ele tinha uma certa idade quando algo aconteceu. Tenia, que ele é do verbo tener. Tener é um verbo de segunda conjugação, porque termina em ER. Murió, que é do verbo morir. Morir é um verbo de terceira conjugação. Por que um verbo de terceira conjugação? Porque ele termina em IR. Outra forma de uso é o próprio pretérito imperfeito mais o gerúndio. Sabemos como formar o gerúndio, né? Para os verbos terminados em AR, ele terá o gerúndio formado em ando. Por exemplo, amar, amando. Para os verbos terminados em ER e IR, vai ser iendo. Por exemplo, comer, comiendo. Partir, partiendo. Isso a gente já viu em sala de aula, certo? Usado para falar de ações em andamento, em momento concreto no passado. Informa o que estava sendo feito. Exemplo, estava caminhando quando escutei um ruído. Estava caminhando quando ouvi um barulho. Nessa segunda parte aqui, nós iremos aprender a como conjugar os verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Só observando que, assim como no português, o espanhol também tem 6 tipos de pessoas, né? Tem aqui, 3 pessoas singulares e 3 pessoas plurais. Quais são? Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. A primeira parte aqui vai ser para os verbos de primeira conjugação, que são para os verbos terminados em AR. E a primeira coisa que a gente tem que observar, que eu sempre friso isso em sala de aula, é encontrar a raiz do nosso verbo. Por quê? Porque fica muito fácil conjugar depois que eu sei qual é a raiz. Eu tenho que identificar a minha raiz e acrescentar as minhas terminações. Essas aqui são as terminações para a primeira conjugação, para os verbos terminados em AR. Eu não posso esquecer. Então, eu identifico o meu radical e acrescento as minhas terminações. Não é um verbo terminado em AR, verbo de primeira conjugação? O que eu faço? Eu tiro a desinênciazinha AR, o que me sobra será o radical. Nesse caso aqui, am. Observem que eu repeti am em todas as pessoas. E aí, depois que eu identifiquei o meu radical, eu só acrescentei aqui, as terminações. Vamos conjugar junto comigo? Yo amaba, tu amabas, él, ella, usted amaba. Nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos, ellas, ustedes amaban. Observem que só tem acento na primeira e na segunda pessoa do plural, certo? Verbo de segunda conjugação, que são aqueles verbinhos terminados em R. Eu coloquei aqui o verbo comer e observem, não podemos esquecer as pessoas, tá? Que são os pronombres personales. Eu peguei aqui o meu radical, tirei a minha desinênciazinha R, sobrou o meu radical, só repeti aqui, sem segredo, sem dificuldade, é muito fácil. E aí eu acrescentei as minhas terminações. Vamos conjugar? Yo comia, tu comías, él, ella, usted comia. Nosotros comíamos, vosotros comíais, ellos, ellas, ustedes comiam. Muito fácil, né? Eu não posso esquecer de jeito nenhum essas terminações. Eu tenho, que aprender. Por isso, vocês precisam praticar bastante em casa essas conjugações, tá? Coloquei aqui agora os verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR.
E como eu conheço vocês, meus queridos alunos, que eu amo muito, quando eu falar isso, eu sei que vocês vão vibrar. Adivinhem, a terceira conjugação tem as mesmas terminações da segunda. Menos coisa para aprender, né? Eu sei que vocês amam essa parte quando eu falo, por isso eu sei que vocês devem estar vibrando uma hora dessa. Bom, procurei aqui, ó, novamente o nosso radical, é um verbinho de terceira conjugação, tirei o IR, o que ficou foi meu radical. E aí, ó, só repetir aqui, que maravilha, né? E aí vamos conjugar, certo? Não é a mesma terminação da segunda? E aí, ó, só acrescentei aqui. Eu vivia, tu vivías, ella, usted vivia. Nosotros vivíamos, vosotros vivíais, ellos, ellas, ustedes viviam. Muito fácil. Coloquei aqui agora algumas frases para nós completarmos juntos aqui. Vocês vão pensar junto comigo aí em casa, tá? Nós já vimos para que é utilizado, vimos como é a conjugação e agora é a vez de treinar. A primeira frase é essa aqui. Luiz e Maria. Luiz e Maria. E aí, qual é a pessoa? Ellos. Como é que eu vou conjugar o verbo caminhar na terceira pessoa do plural no pretérito imperfeito? Como é que fica? Verbo caminhar. Eu caminaba, tu caminabas, ele caminaba. Nosotros caminávamos, vosotros caminabais, ellos caminaban. Acertaram? Próxima frase. Me acuerdo de quando... E agora o verbo cantar, que é um verbo de primeira conjugação e será conjugado na segunda pessoa do singular. Como fica? Eu cantava, tu cantabas. Muito fácil, muito fácil. Verbo sacudir, que é um verbo de terceira conjugação. Verbo terminado em R. Eu sacudia. Eu sacudia el mantel. Sempre. É verbo patinar nos outros. Patinar é um verbo de primeira conjugação. Como vai ficar? Siempre patinábamos en el parque. Próxima frase. Estos niños casi siempre... Eita, rugar. Verbo rugar é o verbo de primeira conjugação. Niños, eu já sei que vai ser ellos. Rugar. Eu rugaba, tu rugabas, ele rugaba. Nosotros rugábamos, vosotros rugabais, ellos rugaban. Estos niños casi siempre rugaban en la clase. Mais uma frase. Viajar. Carlos. Carlos eu sei que é terceira pessoa do singular. Viajaba, tu viajabas, ele viajaba. Carlos viajaba a Chile 2 veces al año. Mais uma. Usted, já coloquei aqui a pessoa. Comer. E aí, verbo de terceira conjugação. Eu comia, tu comias, usted comías. Usted comía mucho pan. Verbo partir, el avión. Avión, terceira pessoa do singular. Eu partia, tu partías, él partía. El avión partía siempre a las 2:15 de la... Bom, essa música, ela se chama Eu Me Voy, de uma banda que se chama RBD. E qual é a atividadezinha que eu tenho? Vocês irão pesquisar sobre essa música e irão pegar todos os verbos que estão no pretérito imperfeito do indicativo e vão conjugar no caderninho de vocês, porque a nossa próxima videoaula irá iniciar com a conjugação desses verbos e eu espero que vocês tenham conjugado, certo? Para a gente corrigir juntos.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, que tenham aprendido mais com a nossa videoaula e eu espero vocês na próxima. Hasta luego!